O texto sustenta nossa vida intelectual, mas muitas vezes passa despercebido do ato de ser lido. Pergunto-me e pergunto a você, leitor, qual é sua verdadeira natureza? Qual é a verdadeira natureza do texto? Ele não se limita a uma sequência de palavras. É um conjunto de intenções, estruturas e silêncios. Ao longo do meu trabalho crítico, concluí que a metáfora é precisa. O texto é um tecido. Eu sou Vanderir Freire e você está no canal Sempre um Livro e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Palavra Viva, sempre uma nova discussão sobre literatura e escrita. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este é o 8º vídeo da série Palavra Viva. Se você não assistiu os outros, vai ter aqui na descrição do vídeo o link para a playlist completa e num card que vai aparecer aqui em cima. A palavra texto vem do latim textus, que significa tecer. Escrever e ler são, portanto, formas de um mesmo ofício. O autor escolhe e organiza os fios, palavras, ritmos e estruturas, enquanto o crítico e o leitor atento revelam a trama, os pontos de cruzamento e os padrões que surgem do entrelaçamento. Defendo que deixemos de tratar o texto como simples portador de significado. Ele é um campo em que forma e sentido são inseparáveis. O que um texto diz depende da maneira como diz. A crítica literária não busca apenas o que, mas investiga o como e por que o como produz o que. Para examinar essa trama, eu recorro a estudiosos que ao longo do século XX e início do XXI analisaram a estrutura do texto. Passaremos pelo formalismo, pelo estruturalismo, pelas teorias da intertextualidade e, por fim, reconheceremos o leitor como participante ativo na construção da obra. Antes de qualquer interpretação, há um dado simples. O texto é matéria. Não se trata apenas de tinta no papel ou dos pixels na tela, mas da própria presença do significante. A linguagem não é transparente, é um sistema de sinais convencionais que parecem firmes apenas pelo uso. O escritor trabalha em duas frentes: a combinação das palavras na frase e a escolha de uma palavra entre muitas possíveis. A força do autor nasce da tensão entre o que diz e o que deixa de dizer, entre a palavra usada e todas as que poderiam ocupar o mesmo lugar. Tomemos uma palavra. Por que coração em vez de víscera, alma ou miocárdio? A escolha define um fio específico dentro da trama. Uma vez colocado, ele se articula com os demais, formando uma linha. O texto final é o conjunto dessas escolhas e relações. O sentido não está na palavra solta, nem na frase isolada, mas no conjunto das ligações que se estabelecem com o que foi escrito e com o que foi descartado. Essa materialidade do significante é o ponto de partida de qualquer crítica atenta. Ignorar a forma e ir direto ao conteúdo reduz o texto a uma simples paráfrase. Desfaz o tecido para olhar apenas a imagem e perde a complexidade que lhe dá sustentação. A primeira escola a defender a primazia da forma foi o formalismo russo. Já temos um vídeo aqui sobre formalismo russo. No início do século XX. Seus autores rejeitavam a crítica anterior centrada na biografia do autor, na psicologia dos personagens ou em aspectos sociais da obra. Para eles, essas questões pertenciam ao campo da vida, não ao da arte. Viktor Shklovsky, Boris Eichenbaum e Yuri Tanianov colocavam no centro a literalidade, isso é, o que torna um texto artístico em oposição à linguagem comum. Essa literariedade depende do dispositivo,
a maneira como o material verbal é organizado e tornado perceptível. O conceito central é a desfamiliarização, formulado por Shlovinsky. Na vida cotidiana, o hábito reduz nossa atenção. Vemos sem perceber, ouvimos sem escutar. A arte interrompe essa automatização ao mostrar o objeto de modo inesperado, tornando-o novamente visível. O texto deixa de ser um suporte transparente e passa a exigir atenção ao próprio ato de percepção. Shlovinsky exemplifica isso com narrativas que deslocam a perspectiva, como a descrição de um cavalo pelos olhos de um cão ou a narração de um evento por alguém que não compreende seu sentido social. O significado surge da forma de apresentação, não do tema. Com o tempo, o formalismo reconheceu limites de sua posição inicial. Tainyanov mostrou que a forma é um sistema em transformação. Cada elemento do texto, ritmo, léxico, sintaxe, cumpre uma função no conjunto da obra e na tradição literária a que pertence. A forma produz significado, mas o faz em relação ao contexto histórico e social, ainda que este não seja o foco direto da análise. A obra, portanto, é parte de uma série de outras obras, definindo-se também pelas diferenças que estabelece com elas. A passagem do formalismo ao estruturalismo, apesar de marcada por mudanças de contexto, mantém a ênfase na estrutura interna e nas relações entre os elementos do texto. O formalismo destacou a análise minuciosa. O estruturalismo ampliou o foco para o funcionamento geral da linguagem e da narrativa. Ferdinand de Saussure, ao distinguir o sistema da língua e o uso concreto da fala, estabeleceu as bases para ver o texto como um sistema fechado de relações diferenciais. Um signo não tem valor próprio. Adquire sentido por contraste com outros. Um fio vermelho só significa porque não é de outra cor ou de outro material. A lógica do sistema nasce dessa diferença. O estruturalismo, em autores como Claude Lévi-Strauss e A.G. Creemans, buscou identificar estruturas profundas que organizam mitos, narrativas e discursos. Para essa abordagem, o texto é um edifício cuja aparência pode variar, mas cujo esqueleto segue padrões recorrentes. A crítica procurava essa gramática interna, o modelo actancial que engloba sujeito, objeto, destinador, destinatário, ajudante, oponente e as oposições que ordenam o universo narrativo. Roland Barthes, em sua fase estruturalista, tratou o texto como um conjunto de códigos com regras próprias de combinação. O crítico deixava de interpretar de forma subjetiva e passava a decodificar o sistema. Com o tempo, porém, essa visão rígida mostrou limites. A história, o contexto e a multiplicidade de sentidos não cabiam totalmente nos modelos fixos. A ênfase na estrutura profunda deu lugar à atenção para a superfície, para o movimento e para a mudança. O ponto de inflexão da crítica moderna é o abandono do autor como fonte única do sentido. Essa mudança foi formulada por dois ensaios decisivos. A Morte do Autor, de 1968, de Roland Barthes, e O que é um Autor, de 1969, de Michel Foucault. Para Barthes, declarar a morte do autor não é um gesto de negação, mas a conclusão lógica do estruturalismo. Se a linguagem funciona por diferenças e o texto é um conjunto de signos, o significado não pode depender da intenção pessoal do escritor. O texto é um espaço onde diferentes vozes culturais se encontram. A voz do autor é apenas uma entre muitas. Nesse contexto, o crítico deixa de procurar a mensagem oculta do escritor. Torna-se um leitor que percorre os caminhos do texto e identifica a multiplicidade de códigos que o compõem. O texto deixa de ser algo a ser decifrado e passa a ser algo a ser construído na leitura,
abrindo espaço para interpretações variadas. Foucault, por sua vez, propõe a ideia de função autor. Não pretende eliminar o escritor, mas examinar como instituições, crítica, editoras, tradição literária criam a figura do autor para organizar e limitar o sentido. A função autor é o filtro cultural que atribui coerência e propriedade a um texto. O efeito conjunto dessas propostas é a afirmação do texto como espaço aberto. Ele deixa de ser uma linha única de significação e passa a ser uma rede de intertextos. Júlia Kristeva, ao formular o conceito de intertextualidade, mostra que todo texto absorve e transforma outros textos. Assim, o texto é formado por fios vindos de várias práticas culturais e literárias, onde diferentes linguagens se curvam e os sentidos se transformam. Apesar da libertação do texto do domínio do autor, a análise estruturalista e pós-estruturalista ainda corria o risco de se tornar abstrata e apenas linguística. Faltava o elemento decisivo, a leitura. A teoria da recepção, desenvolvida por Hans Robert Jus e Wolfgang Isar na Escola de Constança, recolocou o leitor no centro, não como consumidor passivo, mas como participante ativo. Jus propôs o conceito de horizonte de expectativas. O leitor nunca se aproxima de um texto de forma neutra. Ele traz normas, convenções e experiências anteriores. Assim, toda leitura julga e interpreta a obra em relação a este horizonte. A história da literatura, para Jus, é a história da recepção, dos horizontes que a obra romperam, confirmaram ou transformaram. O texto só se completa quando encontra o horizonte do leitor. Isar, por sua vez, enfatizou o processo de leitura. Para ele, o texto é deliberadamente incompleto. O autor deixa lacunas, espaços vazios e silêncios, que o leitor deve preencher ao ler. O texto no papel é apenas um esboço. A obra plena surge na mente do leitor. Sob essa perspectiva, a leitura é um trabalho conjunto. O autor fornece os elementos, mas o leitor ajusta e completa o gesto criador. A crítica, então, analisa a relação entre a estrutura do texto e a atividade do leitor. As lacunas não são falhas, são recursos formais que convocam o leitor a participar da construção de sentido. A complexidade de uma obra está na variedade de modos possíveis de preencher esses espaços. A crítica não pode aceitar a imagem harmoniosa do texto proposta pelas teorias estruturais ou pela recepção. É preciso enfrentar suas falhas, rupturas e zonas de sombra. Aqui entra a contribuição decisiva de Jacques Derrida e da desconstrução. Enquanto o estruturalismo buscava um centro e um sistema fechado de oposições binárias, presença, ausência, fala, escrita, a desconstrução questiona essa centralidade. Derrida mostra que toda oposição é hierárquica. Um termo domina o outro. O trabalho desconstrutivo consiste em inverter essa hierarquia e, por fim, desestabilizar a própria oposição, revelando a instabilidade do sentido. Para a desconstrução, o texto não é uma malha estável, mas um conjunto de fios soltos em constante deslocamento. O sentido nunca se fixa, está sempre adiado e depende de outros signos que remetem a outros sem fim. A palavra central nesse processo é diferença, que reúne a ideia de diferença e adiamento. O texto, para Derrida, funciona como um palimpsesto.
A superfície visível encobre camadas anteriores que permanecem como rastros. O crítico desconstrutivo não busca o que o texto afirma, mas o que ele não consegue afirmar, o que o contradiz, os pontos de onde sua estrutura falha. O foco recai sobre margens, notas e tensões internas que desfazem a pretensão e coerência do discurso. Um exemplo é a leitura de Paul Mann, para quem o texto é uma alegoria da leitura, pois revela sua própria incapacidade de fixar o sentido. As figuras retóricas, metáfora, metonímia, ironia, não estabilizam o significado, elas o deslocam. O crítico reconhece que o tecido textual é sustentado por vazios que torna a coesão apenas aparente. A desconstrução nos ensina a lidar com a instabilidade própria da linguagem. A ideia de que o texto é um tecido formado por fios de outros tecidos nos leva à noção da intertextualidade de Kristeva, agora ampliada pela crítica contemporânea. O texto não se relaciona apenas com a literatura conhecida, ele dialoga com todo o conjunto cultural. A crítica moderna já não pode ignorar as relações que o texto estabelece com as mídias não verbais, cinema, pintura, música, e com os discursos não literários, científico, jurídico, publicitário. O texto literário é um cruzamento de múltiplas formas de discurso. Gerard Genet, com sua teoria das relações entre textos, criou a classificação mais útil para compreender esses vínculos. As categorias de paratexto, como títulos, prefácios e notas, funcionam como molduras que orientam a leitura. Ignorá-las é ignorar as regras propostas pela obra. Já o hipertexto, o texto derivado de outro, como paródia, tradução ou adaptação, mostra como um texto retoma e transforma outro. Na era digital, o hipertexto ganha novo alcance. O texto eletrônico, com seus links, torna concreta a metáfora do tecido. O leitor pode passar de um texto a outro a qualquer momento, rompendo a linearidade e criando percursos próprios. O texto digital é uma rede em constante mudança. A crítica atual precisa, portanto, de ferramentas para analisar a lógica dos links e a forma de navegação. O controle do autor se dilui e o percurso de leitura torna-se múltiplo e descentralizado. Essa abordagem intertextual permite compreender a obra não como algo isolado, mas como resultado de forças históricas, estéticas e ideológicas. O texto torna-se um ponto de encontro dentro da ampla rede da cultura. Não posso concluir esta reflexão e este vídeo sem examinar brevemente como essa crítica do tecido se aplica à literatura brasileira. Nossos principais escritores sempre souberam que a forma é o próprio significado. Tomemos Machado de Assis. Seus romances, longe de simples narrativa de costumes, são exercícios de autoconsciência formal. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cuba, um autor morto, não apenas conta uma história, ele expõe os mecanismos da narração, ironiza a estrutura do livro, comenta capítulos, desloca a dedicatória e fala diretamente ao leitor. Assim, transforma o próprio ato de narrar em tema. O crítico que lê Machado apenas pelo conteúdo social perde o essencial, a força da forma, responsável por sua permanência. Guimarães Rosa leva essa lição a outro nível. Sua obra mostra que a língua é um organismo em transformação. Ele não só utiliza o português, ele o recompõe. Seus neologismos, arcaísmos e sintaxes inesperadas em Grande Sertão Veredas revelam que a escolha do significante não é acessória, mas fundante. O tecido linguístico que cria não existia antes dele. O sertão surge da forma da linguagem e não o contrário. É o procedimento formal, a invenção lexical e sintática que produz a realidade narrativa.
como indicaram os formalistas russos e como confirma a ideia de que o sentido se desloca continuamente no jogo dos significantes. Esses exemplos mostram que a crítica do tecido é capaz de fazer justiça à complexidade da arte verbal. Ela evidencia que o texto brasileiro, em seus pontos mais altos, é um espaço em que a tradição é desafiada pela necessidade de recriar a própria língua. Chegamos ao centro do trabalho crítico. Se o texto é um tecido de relações, nossa tarefa não é apenas observá-lo ou decifrá-lo, mas identificar seus nós, os pontos em que os fios se cruzam em tensão e onde forma e sentido se une de um modo inseparável. A crítica do tecido exige método rigoroso e atenção cuidadosa. O crítico deve começar pelo que o leitor comum costuma ignorar: a superfície. Qual é o ritmo da prosa? Como se distribuem advérbios e adjetivos? A sintaxe é paratática, frases curtas e coordenadas, ou hipotática, frases longas e subordinadas? A escolha de recursos formais, o fluxo de consciência em Joyce, a concisão em Clarice Lispector não é detalhe de estilo, mas decisão com efeitos de sentido. A parataxe pode sugerir fragmentação, a hipotaxe, o esforço da razão para ordenar o mundo. O crítico precisa medir e descrever esses mecanismos antes de interpretar. Depois, deve mapear os campos de sentido que organizam o texto. Quais são as oposições centrais? Céu-terra? Humano-máquina? Razão-paixão? Essa herança do estruturalismo permite expor a estrutura ideológica que sustenta a narrativa. Mas cabe também perguntar: o texto confirma essas oposições ou as desfaz? É quando a análise estrutural dá lugar à desconstrução. Nenhum texto fala sozinho. O crítico deve ouvir as vozes que ecoam na trama. De que obra vêm esses fios? São citações explícitas ou apenas rastros de discursos já ditos? Identificar esses ecos não é exercício erudito gratuito. É entender como o texto se inscreve na longa conservação da literatura. O crítico age como arqueólogo. Escava camadas de escrita para perceber como o texto atual responde e transforma o passado. Por fim, a ética da crítica do tecido exige buscar as falhas. Onde o sentido prometido se rompe? Onde a forma contraria a mensagem? Essas fissuras são os pontos mais férteis para a análise, pois revela a tensão própria da linguagem e a impossibilidade de qualquer discurso ser total e coerente. É o momento em que surge a différence, que impede o fechamento completo do tecido. Minha experiência me ensinou que a crítica exige humildade diante da complexidade do texto. A crítica não julga, ilumina. Ao revelar a trama, permite que a obra se mostre em toda a sua força. Percorremos a revolução da crítica em relação à textura da obra. Começamos com formalismo, que destacou a forma como critério da literariedade. Observamos o estruturalismo, propor uma gramática universal, e depois o pós-estruturalismo, libertar o texto da tutela do autor e questionar qualquer sentido fixo. Por fim, vimos a recepção reconhecer o leitor como coautor do significado. Essas escolas, com suas diferenças e continuidades, reforçam uma mesma lição. O texto é um tecido. O autor escolhe e combina os fios. A linguagem é o tear que orienta essas combinações. A cultura é o repertório de onde os fios vêm. E o crítico é quem desdobra o tecido, examina sua textura e expõe sua complexidade. A grande obra literária não dissolve as tensões da existência, incorpora-as numa forma firme, ainda que tensionada. É o texto que sustenta, na forma,
a instabilidade do mundo. O tecido é obra contínua. O autor desaparece, a estrutura se descreve, o sentido se desfaz. Mas a textura, a disposição singular dos significantes permanece. Ela aguarda o próximo leitor, o próximo crítico, para ser novamente aberta e atualizada por um instante. Nosso ofício não é buscar a verdade final do texto, mas reconhecer sua capacidade de ser refeito a cada leitura. Eis nossa satisfação e nosso desafio permanente. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.